Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma webinar aqui da Edrone. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos. Estamos felizes em receber vocês em mais um treinamento que eu tenho certeza que trará insights muito positivos e muito interessantes para vocês já saírem daqui sabendo como aplicar a nova funcionalidade da Edrone, que são os SMS. Maravilha, Sá. Hoje eu estou aqui com a Sabrina e eu sou o Ed Firme, especialista em comunicação digital aqui da Edrone. E a gente está para falar de um tema, como vocês já estão vendo na tela, super bacana, que é como usar a SMS para vender mais no e-commerce. Embora pareça um tema um pouco desconexo do mundo digital de hoje em dia, a SMS ainda é um dos grandes aceleradores de venda no mercado digital. E a gente preparou um conteúdo super bacana para que vocês consigam acompanhar ele inteirinho. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui no chat também disponível para atender vocês. Então, um bom dia aí para a Fran Celis, que já está com a gente. E aí, Sá, se você quiser já dar um kickoff também, fala para o pessoal o que a gente vai apresentar hoje, baseado aqui na nossa agenda. Legal, muito bom. Então, pessoal, sou Sabrina, sou especialista de comunicação aqui na Edrone. Eu sou do time de suporte, então hoje eu vou apoiar o Ed aqui, trazendo algumas visões também mais práticas do SMS, como que você pode ativar, como você pode configurar, e trazendo essa noção da plataforma, como que você faz para integrar isso nas suas ações atuais e já começar a aproveitar essa funcionalidade na sua operação. O Ed vai trazer para a gente, então, o que é o SMS Marketing, como ele se contextualiza no mundo do e-commerce, trazer alguns big numbers para vocês. E, depois disso, a gente já segue para a prática, entendendo como as ferramentas da Edrone vão potencializar a sua estratégia, exemplos de uso e dicas de ouro para você sair daqui sabendo utilizar SMS. Então, gente, ó, é um conteúdo pensado e preparado, não só para quem é usuário da Edrone, mas eu tenho certeza absoluta que quem está aqui com a gente hoje e já utiliza a nossa ferramenta vai colher um resultado ainda melhor. Com certeza. Então eu vou já aproveitar e dar o próximo passo, né? Explicar para vocês alguns números e dar um contexto para vocês dessa webinar, né? Porque o e-commerce ele está cada vez mais competitivo. E eu acho que isso fica claro para cada um dos players que está aqui com a gente. E com isso a gente já traz alguns números só para a gente pensar. Que o canal mais normal de uso para qualquer comunicação do digital é o e-mail. Tanto que somos uma ferramenta especializada em disparos de e-mail marketing. Mas a média de mercado é uma taxa de abertura de 20%. Então, quando a gente traz aí para o mundo real, se você tem 100 pessoas na sua base se comunicando, é uma média ali de 20 pessoas que estão abrindo de fato o e-mail. Agora, quando a gente traz para outro campo, né, o SMS ele tem uma taxa de abertura de até 98%, baseado em alguns setores do e-commerce. E isso tem uma resposta de 3 minutos. Então a gente não está falando de um número muito próximo. A gente não está falando ali de 20% da taxa de e-mail para 25% da SMS. A gente está falando de um número muito grande. Então, com isso, a gente vai mostrar como o SMS Boost, que é uma ferramenta aqui da Edrone, pode transformar toda a sua comunicação e ajudar você a vender mais ali para o seu cliente. Então, para quem ainda está meio perdido, pensando que o envio da SMS é algo de outro mundo, o que é o SMS Marketing? Né? Porque quando a gente fala de e-mail marketing, já está aí enraizado para todo mundo. Mas o SMS Marketing, ele tem uma visão um pouco mais direcionada. Então, aqui para os 3 tópicos que a gente separou que é o envio de mensagens curtas diretamente no celular do usuário. Então, a gente já está falando de falar com a pessoa certa, no momento certo, no local onde ela tem mais facilidade de acesso. Todo mundo hoje anda com o celular colado no corpo. Automaticamente, usar a SMS quer dizer que você está falando diretamente com o usuário no momento que ele está disponível. Tá? É um canal direto para a pessoa e é um canal direto, pessoal e instantâneo. Então, quando a gente está falando de usar a SMS, é também algo para se pensar de uso estratégico, né, Sá? Não adianta a gente disparar para todo mundo. A gente tem que saber com quem a gente está falando e fazer com que essa comunicação seja direta, personalizada e que faça sentido para ela. E por último, é ideal para promoções relâmpagos, atualizações de pedido, para falar sobre cupons de desconto ou até mesmo para recuperar um carrinho abandonado. Então, dentro desse cenário que a gente está falando do SMS Marketing, ele não é apenas um folhetim de desconto. Ele pode ser uma ferramenta que vai agregar no funil de venda ali do seu usuário. Então, o cara
fez a compra no primeiro mês, na primeira visita dele, você pode usar o SMS para lembrar ele de uma reposição de estoque, você pode lembrar ele que ele tem pontos do clube de assinantes ou do clube de VIP que a sua loja oferece, para ele resgatar, ou até mesmo se ele deixou um carrinho abandonado, você pode usar SMS para fazer o contato direto com o usuário, disponibilizar para ele um cupom de desconto e converter a venda. Então, ao invés da gente esperar que o usuário vá para o canal direcionado, que é o e-mail, que é uma jornada um pouco maior, e a gente sabe que o usuário de e-mail ele tem um tempo particular para ler os e-mails, a gente sabe que o e-mail é um lugar mais sério, a pessoa abre o e-mail para pagar boleto, a pessoa abre o e-mail para ver se ela passou na vaga de emprego. Então, quando a gente está falando de SMS, é algo mais pessoal, algo mais próximo, que pode sim ativar aquele usuário no momento que ele faz a visualização. Com certeza, o e-mail ele é sim muito importante, mas é também interessante pensar em canais que complementam essa comunicação, né, de uma forma mais próxima, que é o que você trouxe para gente. Quando a gente fala sobre comunicação personalizada, que é a tendência daqui para frente, principalmente quando a gente está trabalhando num cenário de inteligência artificial, onde tudo está ficando muito personalizado, mas ao mesmo tempo muito genérico, porque o pessoal vai lá, cria uma comunicação e dispara para todo mundo. Quando a gente faz o uso da SMS, por exemplo, você pode direcionar melhor essa comunicação falando com o público que precisa ouvir ou ler aquela mensagem. Correto. E a gente vai explorar já já como que a segmentação ela é essencial nesse processo, para que você fale com a pessoa certa no momento certo. Bacana. E aí, por que a gente está falando de usar o SMS no seu e-commerce? Uma vez que você entende que o e-commerce ele é uma ferramenta de venda, que é isso? A gente não está reinventando a roda. Já existiam lojas, essas lojas migraram para o digital para conseguir atingir um público cada vez maior. Mas a SMS é algo que parece que está ali no meio do caminho, né? A SMS já existia na loja física e ela parece um pouco distante do cenário digital. Mas quando a gente olha para algumas grandes vantagens, a gente começa a entender que faz super sentido. Porque, de novo, é uma comunicação direta e imediata, tá? Uma personalização baseada no comportamento do usuário. Então, se você usa um CRM como a Edrone e entende quais foram os produtos que o cliente visitou, qual que é a jornada de compra que ele faz, você consegue direcionar uma comunicação mais assertiva. É um baixo custo por mensagem. Então, a gente está falando que, ok, a pessoa já está criando ali uma cadência de e-mails para fazer a comunicação completa via e-mail. Bacana. Só que ali ela está trabalhando num high ticket. Vamos colocar um ticket de R$1.000 para recuperar. Pô, um investimento baixinho no SMS pode ser um gatilho que você vai ativar no usuário e recuperar aquele carrinho abandonado ou converter aquela venda de uma maneira muito mais fácil. Então fica muito mais claro que é um custo de operação muito baixo para você conseguir ter um resultado quando, obviamente, feito de forma estratégica, muito maior. Lembrando aqui da taxa de abertura, Exato, né? Exato, lembrando da taxa de abertura. E aí, a gente fala também de algo que é tendência de mercado, que é a estratégia de mobile first. Então, quando a gente pensa, como eu disse, que todo mundo está pendurado no celular o tempo todo, é muito mais prático quando você tem uma notificação push, porque é isso. O SMS, ele faz com que o usuário tenha uma notificação push, ali tem uma notificação extra no celular dela, de algo que muitas vezes pode criar, sim, esse FOMO, né? Esse Fear of Missing Out. Ela tem que abrir aquela mensagem, porque hoje em dia todo mundo recebe WhatsApp. E a Edrone também trabalha com WhatsApp. Mas a SMS ainda lembra muito a gente daquele cenário ali de 2000 e algum pouquinho, que o pessoal ficava esperando, e, pô, se eu receber uma SMS, é importante. Então eu vou ter que ler, né? E por último, mas não menos importante, quando você aciona um novo canal de comunicação, você tem métricas mais claras e mensuráveis. Então você pode, por exemplo, quando a gente fala de funil, entender nesse cenário que eu dei mesmo. Pô, o cara é um cliente que me custou pouco na aquisição, ele é um cara que está comprando bem, pô, eu vou ficar mandando e-mail para esse cara, tentando converter ele, pô, eu invisto um pouquinho mais, coloco ele para receber uma SMS e falo para ele que ele faz parte de um clube de clientes VIP. Ou até mesmo, você pode criar essa segmentação dentro da Edrone de clientes VIP. E eles recebem todas as promoções 24 horas antes com um cupom exclusivo por SMS. Se isso aí não gera personalização e engajamento para o usuário, eu já não sei mais o que queria. Né? Então, bom, eu acho que com esses 5 argumentos eu consegui convencer
quase todo mundo que está aqui, do porquê que é importante. Mas vamos olhar para alguns números, porque a gente pode falar de achismo, mas quando a gente olha para a matemática não mente. Então, 75% dos consumidores dizem que SMS influencia sim a sua decisão de compras. Então vamos lá, Sá. Você tá ali navegando num site, tá dando aquela famosa olhadinha e aí chega um e-mail para você. Pô, qual que é a jornada que você vai ter que fazer para ler esse e-mail? Já é mais longa, né? Já me tira ali do fluxo. Agora, se eu estou navegando naquele site, deixei um carrinho abandonado e eu crio um alerta para que depois de 5 minutos do carrinho abandonado, dependendo do valor do ticket, eu já enviar uma SMS, muitas vezes o usuário nem saiu do site ainda. Ele só precisava desse empurrãozinho. E a gente vai falar de uma outra métrica, que é uma métrica invisível, que é o fator de prova social. No mercado digital, embora ele esteja em franca expansão, tem muita gente que se sente insegura ainda de comprar no digital. Consequentemente, quando você cria validações da sua comunicação, fica muito mais fácil da pessoa falar, ah tá, para o cara me mandar um WhatsApp, ele pode criar um número ali da onde ele quiser e me mandar um WhatsApp. Ou para ele me mandar um SMS, ele tem uma ferramenta por trás. Óbvio, para todas essas soluções, existem uma ferramenta por trás. Mas para o usuário... traz a questão da credibilidade, né? Fica maior. O usuário, ele se sente mais próximo. Ele fala, pô, a marca está se dando o trabalho de mandar uma SMS para mim. Então, eles, no mínimo, estão interessados em se comunicar, o que já quebra diversas barreiras do mercado digital. Então, dito isso, já temos um ponto muito positivo. O segundo, mais de 35% dos pedidos em campanhas com reforço de SMS, tá, são convertidos. Então, quando a gente está falando de uma campanha de SMS ativa, a gente está colhendo mais de 35% de resultado. Então, pô, você tem ali uma campanha média rodando com 100 usuários que estão convertendo, só de ligar a SMS a gente está falando de subir esse número para 135. Então, quando a gente traz esse número comparativo, um custo-benefício é um custo-benefício, né, que brilha bastante o olho. E mais de 25 a 30% de aumento na retenção com lembretes via SMS. Então, esse aqui é um outro número que fica muito invisível em muitas operações, e quando a gente para olhar de forma bem assertiva, fica mais claro quantos clientes você traz por dia e quantos clientes vão embora. Quando você consegue criar uma taxa de retenção, fazendo com que os seus clientes se tornem mais próximos da sua marca, automaticamente a sua marca vai ser lembrada e ela vai ter uma taxa de churn, né, uma taxa de desvínculo muito menor, fazendo com que você possa até mesmo reduzir o seu custo de aquisição e manter o seu LTV, né, manter aquele cliente engajado com a sua base, fazendo compras na sua base por muito mais tempo. A retenção ela é muito mais sustentável, então, exato, é isso que você traz. É muito mais econômico eu trabalhar na minha base, mantê-la engajada, do que me preocupar em estar sempre conquistando novos clientes. Exatamente. Porque quando a gente pensa na jornada do usuário, a gente pode ter o melhor produto do mundo. O usuário, ele precisa ser convencido. Ele vai fazer diversas pesquisas, ele vai olhar o concorrente, ele vai fazer a validação de preço, custo-benefício. Se ele já passou por toda essa barreira e fez a compra, você não pode deixar que esse cliente vá embora. Porque ele tem muita possibilidade de se tornar ou um degradador da sua marca, se ele teve uma experiência ruim, ou se ele simplesmente pagou caro, às vezes, num item e a empresa não fez mais nenhuma comunicação, quanto ele pode se tornar um promotor. Aquele cara que vai falar, meu, compro lá com o pessoal da loja X, eles mandam mensagem, eles perguntam se o produto chegou, eles fazem todo um acompanhamento, colhem feedback, me dão um desconto. Tudo isso pode ser muita coisa para o usuário, mas são todas funcionalidades que podem ser ativadas e geradas de maneira automática com automações. Exato, e eu acho que quando a gente fala de momento certo, a gente pensa muito em compra, em venda, que claro, é o nosso objetivo, sim, mas parte da retenção está em você se fazer presente, muitas vezes de forma sutil. Exato. E o SMS é uma forma que você consegue estar ali sempre à vista do cliente, e é muito isso que o Ed está trazendo, da sua marca estar na mente do cliente quando ele precisar comprar um produto do seu cliente. O que vai fazer ele lembrar de você? É ele ter tido uma boa experiência com você, tem a sua presença ali, mostrando e tentando reengajá-lo, sempre trazendo para essa jornada de compra, né? Exato. E aí, por último, um dos números que a gente pode deixar claro aqui, que é um ROI muito acima da média.
A gente não está falando de um ROI acima, a gente está falando de um ROI muito acima. Porque o ROI é o retorno do seu investimento. Você faz um investimento muito menor para fazer o envio de uma campanha de SMS para clientes mais segmentados, para clientes com alta taxa de conversão e, consequentemente, o seu ticket vai se pagar lá na frente. Então, é o que eu costumo dizer muito aqui. É uma chavinha que você vira que abre um cofre de dinheiro. Não tem muito para onde fugir, né? Eu acho que é mais Não ou tem menos muito isso. segredo, né? E aí, agora eu acho que a Sá pode deixar o techniquez mais claro aqui, mas trazendo como que a gente usa de fato, Sá? O que, que dá para fazer com o SMS? Bom, vamos lá. Então, eu acho que até aqui a gente já começou a entender e já se aprofundou mais no que é o SMS, como que ele se encaixa no e-commerce, algumas vantagens e alguns resultados que você pode começar a desfrutar a partir do momento que você integra essa funcionalidade no seu dia a dia. Mas, assim, vamos começar do começo, né? Antes de utilizar a SMS de uma forma estratégica, qual que é o básico? Consentimento. Sim. Então, eu tenho que ter o consentimento do meu cliente. E aqui na Edrone a gente reforça muito essa questão de você captar clientes da forma certa. Então, além de utilizar, por exemplo, nome e e-mail nos seus formulários, nós recomendamos que vocês também comecem a coletar o número de telefone. Tá? Porque dessa forma você vai ter esse dado para entrar em contato com o seu cliente, lembrando que é necessário que você garanta que ele marque, né, que ele aceite receber as suas comunicações. E aí eu até faço um ponto muito importante para todo mundo que está aqui com a gente. LGPD, quando foi lançado, né, quando era uma novidade ainda, o pessoal falava, mas isso aí aqui é Brasil, não vai nem pegar, não vai nem pegar. Gente, é Coisa perigoso, é séria. muito sério. Exato. A gente acompanha de perto o cenário do digital, a gente já viu diversas lojas quebrando, tendo problemas grandes jurídicos, porque faziam disparo em massa, não tinha um opt-in ali do usuário e ali se tornava o famoso boné velho. Todo mundo vai fazendo até que agora as leis do digital estão ficando cada vez mais concisas e eu acho que fica muito claro para todo mundo. A partir do momento que você está pensando em fazer uma estratégia para o digital, você tem que garantir que o seu usuário está disposto a participar daquilo. Exato, isso deve ser feito de forma responsável, né? E quando eu falo de formulário, trazendo aqui para a nossa realidade, são as nossas ferramentas no site. Então, os nossos pop-ups, os nossos banners, você que utiliza landing pages também, é um assunto sério, de fato, tem gravidade legal, caso não seja seguido, mas quanto a isso, vocês fiquem despreocupados. Porque a gente ajuda. Exato, as nossas ferramentas já facilitam, fornecendo ali para o cliente todas as informações e os caminhos para que tanto ele quanto você estejam acordados quanto a essa troca. Exato. Que vai existir. Então, beleza, esse é o primeiro ponto, consentimento. E aí, a gente passa para um segredo aqui, né, para algo que é muito importante, que é a segmentação. E aqui na Edrone você consegue segmentar a sua base por grupos, né, com base ali no comportamento do seu cliente. A gente está falando nesse caso só da RFM ou a gente consegue fazer uma segmentação mais avançada? Não, hoje a gente já consegue fazer uma segmentação avançada com base aí em características extremamente personalizáveis, focadas no comportamento de compra, por exemplo, dentro do seu site, o que ele visitou, o que ele comprou, qual que é o histórico dele com você. Então, isso abre aí uma gama muito grande de possibilidades de segmentação. Dá para dizer que hoje a gente consegue criar uma trilha do usuário para fazer uma segmentação? Certeza, com certeza. Então eu consigo saber o cara que entrou na minha loja e dentro de 30 dias ele não comprou nada, mas ele visita diariamente alguns produtos. Eu consigo pegar esses caras e falar, é com eles que eu quero conversar. Você consegue ser bem específico. A gente costuma dizer que vai também da sua criatividade ali. O que você quiser, as nossas ferramentas hoje, elas te suportam. A segmentação, ela pode ser feita nos fluxos prontos, mas também nos fluxos customizados, que acho que atende mais isso que você está trazendo, quando você quer ser mais específico, quer pegar eventos, pensar no tempo exato que eu vou falar e depois de tal ação eu vou disparar uma série de respostas da minha parte. Então,
vocês têm muitas possibilidades hoje com a nossa segmentação avançada, que é o segundo ponto e que é extremamente importante aliar aqui no uso de SMS, porque como você trouxe anteriormente, a ideia não é só comunicar em massa, temos também que ter esse cuidado de não fazer spam, né? Mas comunicar uma informação importante, que é valiosa para aquele cliente. Então, a partir do momento que você filtra, que você segmenta, maior é a chance de você falar com a pessoa certa e no momento certo. Então, como você trouxe o exemplo, eu estava a ponto de realizar uma compra, mas abandonei meu carrinho. Então, hoje, se você já tem um e-mail que faz tenta fazer essa busca, né? Vamos terminar, porque analisando aqui a questão da jornada de compra, o usuário, né, o cliente, ele já estava ali na última etapa, ele já estava na decisão, praticamente. Então, basta, às vezes, um gatilho de urgência, basta um empurrãozinho, você mandar um cupom para ele, que ele já está finalizando isso. Então, quando a gente fala momento certo, a gente fala muito isso também, de analisar, né, tudo de forma analítica e estruturada, para você saber em quais momentos você se insere e com qual mensagem você se insere também. Muito bacana. Terceiro ponto, e aí a gente já entra numa parte mais estratégica, que é a definição de objetivo. O que eu quero com essa comunicação? Então, aqui a gente trouxe 3 exemplos. Eu quero converter, quero finalizar uma venda. Quero empurrar o cara para o final. Exato. Agora é o momento que eu vou mandar um cupom ali, ele vai comprar e a gente vai encerrar esse processo. Eu estou focado em engajamento, então, o cliente sumiu aqui, faz tempo que a gente não interage, faz tempo que ele não compra comigo, faz tempo que eu não tenho um evento dele no meu site. E aí, sabe, eu vou até fazer uma pergunta, porque eu acho que é muito valiosa para todo mundo ali. Eu posso criar, por exemplo, um fluxo customizado que, se o cliente não abre o e-mail há 30 dias, eu mando um SMS para reativar ele, e trazer ele de volta para a minha trilha de e-mail? Super possível. Aí, você analisar esse comportamento ou a falta de comportamento e, a partir disso, você se torna presente novamente, né? Mostra que você está ali. Então, por exemplo, pensando para alguns alimentos onde ocorre recorrência, quem consome suplementos, por exemplo, eles têm uma vida útil ali, né? 1, 2 meses. Então, você que trabalha com esses produtos que são comprados com frequência, você já consegue se antecipar, às vezes nem pensando na ação do usuário, mas pensando que talvez ele precise daquilo. E aí, além da sua comunicação chegar no tempo certo, você mostra essa preocupação, você ativa outros tipos de gatilhos também, como a gente conversou no último webinar, por exemplo, um gatilho de reciprocidade, né? Exato. Porque ele se sente especial, ele sente que fala, você lembrou dele. Eu não tinha lembrado do suplemento, mas olha que legal que a marca me lembrou. Já tô aqui, eles já mandaram o cupom, já me lembraram que tá acabando, eu vou sair para ir no mercado, para ir na farmácia, ou eu vou já fazer a compra agora. Exatamente. Então é um caminho muito mais prático e mais rápido para o usuário. Com certeza. E isso também entra no ponto da retenção que a gente estava conversando. É muito mais sustentável e é muito mais econômico você manter o seu cliente fiel a você e fiel à sua marca. Exato. E como que você faz isso? Né? Nesse momento, por exemplo, se ele comprou com você uma vez, ele teve uma boa experiência, ok? Mas pode ser que na segunda vez, por facilidade, por ele já estar em um local que vende aquele produto, ele acabe comprando em outro lugar. Então, você tem que antecipar todas essas situações para estar presente e manter ele ativo com você. Bacana. Legal? E aí a gente vai para o quarto passo, que aqui é o poder, né? A mágica. Integrar o SMS com automação e CRM, para que o SMS também não fique solto ali, mas que ele esteja integrado na sua jornada automatizada. Então, hoje, se você já se comunica com o seu cliente por e-mail, pelos seus canais, a ideia é complementar a sua comunicação com SMS, visando todos os benefícios que a gente trouxe aqui. Sim. De números. É muito inteligente fazer isso, né? Pensando que você está tomando várias frentes da atenção desse cliente. Então, a comunicação por e-mail, como você trouxe, muitas vezes ela não é acessada na hora. Então, pode ser que você fez uma promoção relâmpago, você fez algo super legal na sua campanha, mas o cliente ele perdeu o time, perdeu o dia que você marcou para acontecer aquilo. E quando você reforça isso por SMS, você aumenta a chance de que a sua comunicação seja vista e de que a compra ela aconteça, né? Sim. E aí entra um outro dado que eu acho muito valioso, que a gente fala dentro da automação também, que é o cliente que ele é condicionado, que a gente pode colocar assim, ele é condicionado a consumir a marca por um canal só, ele fica muito grato de receber comunicações em outros lugares.
Vamos dar um exemplo aqui. Pô, você vai toda semana na mesma papelaria para comprar canetas e lápis. Pô, você vai lá, o seu canal de compra é ir presencialmente até a loja e fazer o seu pedido de papel e caneta. Se daqui uma semana esse cara te manda um WhatsApp falando, quer que eu já separe para você o papel e caneta? O usuário vai ficar com o olho cheio. Ele fala, meu Deus, ele lembrou de mim. Pô, não tem. E aí a gente pode trazer para o mundo real. Não tem experiência melhor do que você chegar na padaria do seu bairro, olhar para o padeiro e ele falar aquele, e você falar aquele, e ele te trazer o seu pão na chapa. Lembrou de você, do seu pedido. Pô, você não é qualquer cliente, exato. Né? Você tem ali, você é especial de alguma forma. Quando a gente pensa nisso para uma estratégia do digital, funciona da mesma forma. O usuário está acostumado a ser impactado pelo seu tráfego pago, pelo seu ads ali nas redes sociais, aí ele entra na tua loja, ele costumamente recebe um e-mail ali, e aí do nada um dia chega um SMS para ele. Ele vai olhar e falar, nossa, que legal, a marca lembrou de mim, vou lá de novo. Porque você já complementou a sua comunicação de maneira muito mais assertiva. Exato. E acho que algo que a gente traz aqui é que embora isso seja personalizado e pareça que é um trabalho a mais, na verdade é tudo otimizado e automatizado. Exato. E hoje acho que um ativo muito valioso é a atenção. Hoje a gente é bombardeado por focos em muitos cantos. Então, trazendo para o que você disse no início, como que a gente vai personalizar sem se tornar genérico, Exato. Né? É justamente aproveitando esses momentos e aproveitando essas emoções que a gente também quer gerar em quem recebe a comunicação. Né? Eu acho que assim, eu gosto muito de fazer paralelos com a vida real, com o mundo real. Pô, o tempo que o usuário normalmente tem é ali no ônibus, é no transporte, é no banheiro, é na hora do almoço. Nessa hora, o seu e-mail está disputando atenção com o TikTok, com o WhatsApp, com a namorada, com o cachorro, com as notas da faculdade. Tudo isso porque a pessoa vai abrir a caixa de e-mail dela e dentro da sua comunicação, do lado, tem o boleto da faculdade, tem o aviso do médico que é na semana que vem. São muitos assuntos muito importantes. São sempre assuntos muito importantes. Agora, a SMS, ela muitas vezes vai chegar para o usuário ali como uma notificação, que ela vai bater o olho e vai falar, olha, que legal. Então, ela não rouba a atenção. Ela aparece em primeiro plano. Muito Isso é algo muito valioso. E, óbvio, o usuário ele vai ter um canal para acessar aquilo muito mais prático. Ele está com o celular na mão, ele abre, ele já lê a sua mensagem e já vai ter um link para direcionar legal. você. Exemplo perfeito. Exemplo perfeito. E, por fim, meça tudo, né? Então, para melhorar e para refinar o trabalho, esteja atento aos KPIs importantes também dessa funcionalidade. Então, hoje o SMS já oferece algumas métricas para que você gerencie essa funcionalidade, veja como está performando no seu negócio. E a gente deixa aqui também que melhorias estão a caminho e estão a caminho rápido. Né? Então, para as próximas semanas, fique atento aos e-mails também de vocês e as comunicações que a Edrone faz com vocês para saberem das novidades, de tudo que a gente está trazendo para essa funcionalidade. E aí eu ainda digo mais, tá, gente? Para quem está no digital, para quem está no marketing digital, pode parecer tudo muito bonito. Ai, como eles são criativos. Ai, como esse pessoal é super antenado. Gente, é 30% criatividade, 60% assertividade em número de estratégia e 10% é sorte. Não vou tirar isso, não. 10% é sorte. Mas 90% ali já Mas 90% de comunicação de marketing é planejamento e criatividade. Se você consegue ajustar esses dois, você consegue driblar esses 10% que é sorte. Muito bom. E aí, a gente pode pensar também como que a Edrone vai colocar em prática tudo isso que a gente sabe, porque até agora o discurso está bonito. Exato. E resumir tudo isso que a gente está trazendo, a nossa nova funcionalidade, nós chamamos de SMS Boost, é a nossa nova solução. E o Boost vem justamente dessa ideia de impulsionar,
de dar uma força a mais para algo que já existe, que são as ações que vocês já têm conosco, as ações que vocês têm de comunicação, e apoiando todos os canais que hoje vocês se comunicam com os clientes, tá? Como que o SMS Boost vai fazer isso? Transformando as campanhas de e-mail, todas essas comunicações, em ações combinadas com SMS. Então, a ideia é um complemento. E tudo vai estar pronto no seu painel, tá? Não se preocupe, não é necessário utilizar nenhuma ferramenta externa, já está tudo ali. Não precisa fazer integração. Não. Usou Edrone, já está pronto para usar o SMS. Inclusive, você, cliente Edrone, que está assistindo, ao fazer login na sua plataforma, no topo da plataforma, você já consegue ver uma bolinha verdinha escrito SMS. Esse é o local que você faz o gerenciamento dessa funcionalidade, tá? Ela pode ser integrada hoje com o newsletter e com os fluxos automáticos, utilizando os gatilhos inteligentes que automatizam o envio. Então, basicamente, é ativar, escolher quem que vai e deixar rodar. Exatamente, é super rápido, super prático. A ativação a gente colocou em 2 cliques aqui, né? Então, basicamente, você consegue escolher hoje em quais fluxos prontos você quer utilizar SMS. Olha, legal. Então, não precisa nem de toda essa parte estratégica, porque a Edrone já pensou em o que a gente já validou no mercado que funciona. Para facilitar e para então, tornar isso muito mais fácil. Cima. Para cima. Pode começar, por favor. E aí eu trouxe alguns exemplos de uso, então, para vocês de SMS no dia a dia. E aí lembrando que funciona tanto com newsletter, que podem ser as campanhas em massa, quanto com automações. Para campanhas direcionadas. Mais personalizadas e ligadas a eventos, né, a ações de clientes, como a gente estava conversando. Pensando, então, em jornada de compra, o primeiro exemplo, carrinho abandonado, que pode ser explorado ali na etapa de consideração e na etapa de decisão. Como que eu posso utilizar SMS para complementar isso? Enviando uma mensagem, um lembrete rápido, tá? Lembrando isso também, a gente tem ali o espaço dos caracteres, mas a ideia do SMS é ser direto, é ser rápido, é uma atenção que você dedica àquilo, você já pega a mensagem e provavelmente isso já engatilha uma ação, exatamente. E aqui você pode também utilizar um cupom exclusivo junto com esse lembrete. Há também a possibilidade de usar o SMS para atualização de pedidos, e aqui você trabalha valores da sua marca como confiança e... gerar o vínculo de fato com o usuário. Né? Você mantém ele informado do processo de compra, você gera expectativa. E aí tem um outro ponto que eu acho super bacana e eu gosto muito de colocar nessa fase, que é da confirmação de compra, dos próximos passos a partir do momento que o usuário fez o pagamento. Esse é o momento mais delicado na trajetória de compra do usuário. Por quê? Se ele se sentiu inseguro, se ele não recebe uma confirmação, se ele fica meio receoso com o pedido dele, ele tem um alto índice de cancelamento. Porque, querendo ou não, a não ser que você trabalhe com bens de consumo direto, muitas das vendas são muitas vezes gerenciadas pelo emocional. A pessoa, acabou de cair o pagamento, ela sabe que vai ter uma festa super importante para ir no final do mês, ela vai lá e abre o site de roupa de luxo e compra um super vestido. Se em 10 minutos, eu tô sendo generoso, não chega um e-mail de confirmação, já bate aquele nervoso, né? Já não chega um SMS, não chega nada, a pessoa já fica, nossa, caí no golpe. Então, gente, a partir do momento que você faz essa comunicação, e você pode muito bem direcionar, e agora, essa é uma estratégia de ouro, tá? Pode direcionar essa comunicação para coletar um NPS, para entender como que o seu usuário está vendo a sua marca, como que foi a jornada de compra dele, e dali você já tira mais dados para melhorar a sua assertividade. Muito legal. Então, pegando o gancho aqui da propaganda das nossas funcionalidades, hoje nós temos também o fluxo pronto de pedir avaliação no Google, né? É verdade. Então, para quem está na dúvida, a gente tem um conteúdo já no Google e no YouTube explicando exatamente o que é o Google Review, como usar ele a seu favor nas compras digitais. Então, eu não vou nem me estender muito, mas basicamente é um dos fluxos que gera a sua posição digital. Você vai poder trabalhar com o seu usuário médio, fazendo com que ele gere avaliações. Para cada novo usuário, você pode disparar isso de novo e de novo, fazendo com que a sua loja deixe de ser só mais uma loja no virtual. É uma prova social fortíssima. Exatamente, se torna uma referência de mercado. Muito bom, Ed. Continuando aqui,
Mas um terceiro caso de uso são promoções relâmpago. Então, essas mensagens que têm mais urgência, acho que é um momento muito legal de usar SMS, que é algo mais instantâneo, mais direto. Eu preciso de uma ação agora e eu preciso que a pessoa veja. Então, eu garanto que com a notificação no celular, isso com certeza tem uma chance muito mais Ó, alta e aí, de ser a visualizado. pitadinha do marketing aqui, gente. Ó, estamos acabando o mês já. Só hoje. Só hoje. Quem que já está pensando, e agora vou me colocar em pauta aqui. Uhum. Quem que já está pensando em Dia das Mães? Quem sabe que dia que é o Dia das Mães? O Dia das Mães é mês que vem. Que tal você que está usando a Edrone falar assim: ei, você sabia que faltam X dias para o Dia das Mães? Segue um cupom para você e para sua família. Aí a gente Pronto. já tem um fluxo Já tem um pronto aqui, fluxo ó. pronto. Mas mais do que isso, primeiro você lembrar o usuário de algo que às vezes foge da mente dele. Pô, hoje em dia, como a Sá mesmo colocou, a gente está tão bombardeado de coisas o tempo todo que se a gente não tivesse acabado de sair de um feriado, eu não ia nem saber que era feriado. Então, assim, é uma coisa acontecendo atrás da outra, a gente fica meio atribulado. Então, às vezes, a marca se responsabilizar por ser esse lembrete é muito mais valioso, porque ele não vai lembrar, o Dia das Mães é mês que vem, mas quando que é mesmo? Você manda uma SMS para ele, olha, Dia das Mães é daqui tantos dias, faltam tantos dias, e para garantir que sua mãe não vai ficar sem presente, toma aqui um cupom de 20%. Muito bom. É o antes, durante e depois, né? Eu acho que uma época que isso fica muito claro pra gente e que é um pensamento que deve ser exercitado em mais datas comemorativas é o antes, durante e depois. Na Black Friday isso é muito forte, né? Antes, pré, durante e até o pós é trabalhado. Mas esse cuidado com o cliente, esse cuidado em lembrar e em começar a inserir ele nessa compra, nessa mentalidade desse momento e participar, mostrar para ele o que você vai estar oferecendo naquele momento, o que você preparou, como ele se insere nisso, quais são os descontos, o que tem de vantagem para ele em participar disso com você. Isso com certeza também te diferencia nesse processo. Muito. E aí a gente entra no quarto ponto, que tem muito a ver com isso, né? O quarto exemplo, que são campanhas personalizadas. Falar com a pessoa certa, trazer a pessoa certa para esse fluxo e para esse segmento, né? Se baseando ali no histórico de compra dela. A gente já está em abril aí, entrando em maio, então eu acredito que foi um tempo bacana para trabalhar a base, para trabalhar comportamento. Reaquecer o pessoal. Reaquecer o pessoal. O Dia do Consumidor foi um momento muito bom para isso, que a gente trouxe a questão da construção de base, mas também do reengajamento. Então, acho que são exemplos legais, assim, bastante práticos, né? Práticos. Exato. Eu acho que não adianta a gente também, de novo, como eu digo muito, não adianta a gente querer reinventar a roda. Né? Um dos principais pilares da Edrone é exatamente a gente conseguir trazer essa high technology, né? Essa tecnologia de ponta que é usado em ferramentas como a Amazon e transformar isso em algo palpável para o mercado brasileiro, para as pequenas, médias empresas e grandes empresas que trabalham com a gente, para estar todo mundo munido da mesma arma. Então, assim, todo mundo aqui já recebeu uma SMS, vou dar o nome aqui, da Shopee, por exemplo, para falar para você, receber um push notification. Tudo isso a Edrone consegue e ela tem se aprimorado cada vez mais para estar em todos os lugares, cobrindo esse nível de atenção necessário para o nosso usuário. Né? E aí, ó, algumas dicas de hoje que eu mesmo trouxe aqui para a gente já pensar sobre a SMS. Fica bem atento, tá? Sobre o processo, de novo, isso aqui eu falei já, sobre o processo de opt-in. Não pega o número do usuário de forma terceirizada, sem avisar ele, para fazer esse disparo. Isso aí vai te dar um problemão. Até porque você pode fazer dessa comunicação algo mais como uma conversa. Você não está mais no momento de vender nada para o cara. Você está no momento de trazer ele para trazer ele para a tua conversa. Então, pense sempre nisso. Segundo, use uma linguagem objetiva e um CTA direto. Então, o exemplo que eu dei aqui. Você sabia que o Dia das Mães está chegando nos próximos X dias? Prepare-se, não deixe sua mãe sem presente. Toma aqui um cupom. Pô, você trouxe a mensagem. A mensagem é direta. O Dia das Mães está chegando. O que você vai fazer com essa informação? Oferecer para o cliente uma ação. Pô, você já está sabendo que o Dia das Mães está chegando. Que tal já comprar o presente da sua mãe? Pronto. Não, de novo. Prático, direto ao não reinventa a roda.
Porque se você... E aí é um movimento de comportamento. Se a sua mensagem precisa que o cara abra a SMS por completo para ele ler, ele não vai fazer. Então, você tem que estar pensando, e isso é uma estratégia que eu digo que é muito clara. Pensa igual ao iFood, gente. Ninguém recebe aquela mensagem do cupom do iFood com um texto desse tamanho. Você recebe que fominha, que tal pedir um iFood com cupom de 10? Assuntos inteligentes, né? Lembrando também que a gente tem a inteligência artificial que apoia, inclusive, a criação de assuntos hoje, Então, newsletter e SMS também. Aí fica essa dica. Use a sua parte inteligente e criativa para fazer com que esses call to action sejam cada vez mais valiosos. Outra coisa, que é o que a gente está batendo na tecla aqui, ó. Envie no momento certo. Não vai enviar SMS pro cara 11 horas da noite. Não vai enviar SMS pro cara 3 horas da manhã. Pelo amor de Deus. Assim, primeiro, porque é um comportamento do brasileiro. Deu 10h30, o celular de todo mundo tá no silencioso. Tirando quando é a mãe ligando, o marido, a esposa, que é o contato de emergência, nesse horário você está jogando dinheiro fora. Então, crie estratégias que sejam pensadas e que façam sentido para o seu público. Ah, Ed, mas eu trabalho com um produto que tem alta venda na madrugada. Então, beleza, aí é um cenário específico. Mas não deixe com que a sua estratégia generalista funcione também para uma funcionalidade que tem que ser mais estratégica. Outra coisa, muito importante, ofereça promoções exclusivas. Eu já trouxe essa informação antes, mas, pô, pega o teu cliente high ticket ali, o teu cliente que é um cara que você usou a E-Drone, foi lá na RFM e viu que é seu cliente campeão. Cara, manda para ele uma SMS convidando ele para, por exemplo, um grupo de descontos no WhatsApp. Pronto, todo mundo gosta. O cara só vai ter um link para ele clicar, para ele receber as suas informações primeiro. Você já está criando comunidade, você já está fazendo algo exclusivo para ele. Ou, por exemplo, faz essa separação e vamos colocar Dia das Mães. Você vai fazer uma sessão especial do teu site só para Dia das Mães. E quem receber SMS vai ter um cupom de desconto de 20%. Só alguns clientes vão ter. Então, pensar de forma estratégica. Né, o pertencimento. A pessoa vai falar, nossa, mas o fulano, que foi quem me indicou essa loja, não recebeu esse SMS. Pô, eu devo ser um cara especial. Óbvio, vai ser baseado no ticket, vai ser baseado na realidade da sua loja, mas pense sempre com isso. Outra coisa, não adianta ligar e esperar pelo milagre. Tem que testar, tem que medir e tem que otimizar constantemente. Óbvio, a E-Drone é uma ferramenta que foi pensada para fazer isso. Essa funcionalidade ela foi implementada com números que realmente impactam. Mas, de novo, na estratégia do generalista, todo mundo fica na média. E a média, gente, não é o que a gente quer tirar de vocês. O que a gente quer é transformar todas as lojas que estão na E-Drone em máquinas de venda. Então você tem que estar sempre atento e entender o que você está fazendo, como você pode melhorar e o que você vai fazer para melhorar isso. É o destaque que interessa para a gente, né? Exatamente. E, por mais que pareça um absurdo, a gente volta aqui para a boa e velha época do Twitter, né, de respeitar os 140 caracteres. Então, assim, se você era um bom twitteiro na época que o Twitter era um lugar mais amigável, aproveita para usar SMS para mandar para todo mundo. Porque se você domina o copy de uma mensagem curta, você sabe como fazer com que aquele cliente se sinta engajado. E agora a gente tem aqui uma outra presentinho para quem ficou com a gente até o final. Se a gente já não, até aqui não tem vantagens e benefícios, né? E olha que a gente deu todas as que podiam ser dadas. Ainda tem mais, porque a E-Drone é assim, a E-Drone sempre vai... E-Drone é a mãe, né, gente? E-Drone é a mãe. Exatamente. E aí, o Ed estava falando aqui sobre testar, experimentar. E aí, pensando nisso, o que a E-Drone oferece para vocês hoje? 100 SMS grátis por mês. Só no primeiro mês, Sabrina? Não, todo mês. O usuário da E-Drone pode usar SMS. O usuário da E-Drone, todo mês tem 100 SMS renovados ali na sua conta para você começar a enviar, testar e experimentar. E aí, quando esse pacote ele acaba, você pode adquirir outros pacotes com a gente, tá? Então, no local que eu falei para vocês, dentro do sistema, vocês podem abrir ali a janela de gerenciamento. Ali tem uma janelinha com os pacotes hoje oferecidos pela E-Drone. A partir de 9 centavos por mensagem, vai depender do pacote ali escolhido.
e o nosso time também de suporte, o nosso time de CS, está disponível para orientar e ajudar vocês a entender qual que é o pacote ideal. A gente recomenda que seja de acordo com o tamanho da sua base, né, para que você tenha essa escalabilidade e essa flexibilidade também em quem atender. E aí, pensando nas mensagens, eu vou ter esse trabalho de pensar? Não, a Edrone já teve esse trabalho por você. Então, a nossa inteligência artificial, com base nos conteúdos que você já fez, então você já montou seu newsletter, você já tem lá o seu fluxo pronto. Pensando nesses 140 caracteres, ela já tem vai uma ler. mensagem, ela vai ler e já tem uma mensagem pronta ali. Você pode editar se você quiser, mas é uma mensagem tão boa, já está tão adaptada, que você pode simplesmente disparar e tornar esse processo extremamente automático e prático. E aí, lembrando também, pensando em boas práticas, algo que a gente trouxe no início para vocês é a credibilidade e confiança do SMS. Ou seja, você, de fato, está registrado para fazer aquilo, né? E pensando nas leis de SMS do Brasil, hoje o remetente ele é um código, é um número. Se você pegar o seu SMS e abrir o seu aplicativo, você vai ver que as empresas hoje que te mandam mensagem, o remetente é um número e o que elas fazem para se identificar. A primeira coisa que vem na mensagem é o nome da empresa em caixa alta. Sim. Então, isso é algo que a gente recomenda que vocês sempre avaliem se está feito certinho. Caso vocês forneçam cupons também por essas mensagens, forneçam o nome do cupom, né? Já acelera. Para o cliente não precisar, às vezes, de no e-mail procurar o nome do cupom, você já passa a informação ali de forma rápida, acelerando a vida dele. Então, assim, acho que fica claro que é tudo muito fácil de usar, não precisa saber programar. Tá? Essa era aí que eu ia fazer a pergunta. Deve ter o pessoal em casa, mas é difícil ativar, eu vou ter que codar. Não vai ter nada, gente. É ativar e usar. É escolher onde eu quero que esse SMS seja enviado, estou de acordo com a mensagem que está ali, envio e complemento a minha comunicação. Show. E aí, o que a gente pode pensar também, e o que é essencial, mas não atua sozinho? Vamos lá, Sá. O que a gente pode pensar aqui? Ok, estou fazendo aqui o meu e-mail, mas que mais? Que mais que eu posso juntar para a gente já começar a empacotar para o pessoal que está em casa esse treinamento todo que a gente conseguiu amarrar? Eu espero que a mensagem que a gente tenha deixado para vocês aqui é que o e-mail, com certeza, é um canal essencial, é um canal que deve ser trabalhado e é a sua fonte ali de grandes resultados no e-commerce, mas um canal mais direto e mais próximo é extremamente interessante e importante para potencializar a sua comunicação. Sim. O Ed trouxe aqui que nós integramos já com o WhatsApp, mas hoje estamos falando especificamente do SMS, que é essa ferramenta extremamente poderosa, o SMS Boost especificamente, que te ajuda a chegar mais longe, chegar mais rápido e atingir o número que é o que tanto busca, né? Exatamente. E aí eu tenho o costume de dizer nos webinars, nos nossos treinamentos, nas nossas conversas, que eu estou aqui para apoiar o seu sucesso. Eu acho que a gente está aqui para apoiar o seu sucesso hoje. E fazemos isso, trazendo informações valiosas para você, trazendo insights, para que você sempre saia dos nossos treinamentos já sabendo como aplicar, quais caminhos eu vou tomar para começar a usar isso. A gente fornece estratégias para que você seja cada vez mais autônomo, né? Exato. Consiga fazer isso por conta própria também, utilizando os nossos help centers, utilizando os nossos tutoriais no YouTube. Mas a nossa equipe ela é extremamente preparada, temos uma equipe de especialistas que pode te ajudar. Você que já é cliente Edrone, tem uma gerente que está disponível para te ajudar na estratégia de como utilizar SMS hoje, pensando aí nas próximas datas comemorativas, por exemplo, o Dia das Mães. Então, hoje, o time de Customer Success oferece uma mentoria estratégica por SMS. Caso você tenha interesse, entre em contato com a gente pelo suporte em hello@edrone.me. E o que vai ser trabalhado nessa mentoria? Primeiro, uma análise personalizada da sua conta para entender quais são as oportunidades hoje dentro do negócio do cliente. Um exemplo que eu já dei, que é essa aí, ó. Eu tenho certeza que entra na mentoria, porque eu já participei de algumas, mas foi um gatilho que eu deixei aqui para todo mundo. Entender qual que é o ticket que você vai trabalhar o seu SMS. Então, às vezes eu tenho uma loja com ticket mais baixo, não compensa tanto, mas, aquele cliente que tem um ticket mais alto, é um cliente que compra mais vezes, é o cliente que eu tenho que investir em fazer uma multicanalidade com ele. Então a Edrone vai fazer exatamente essa parte de entender quem que é o seu cliente, quais são os cases que você tem ali dentro e o que sinceramente,
compensa ou não você fazer essa comunicação mais Muito bom. assertiva. O que é vantajoso? O que é vantajoso? Né? Então, esse olhar estratégico da sua gerente, que está ali com você também, que vai analisar sua conta de uma forma mais profunda e te levar insights, com certeza vai potencializar os resultados aí, por exemplo, do Dia das Mães. E aí você vai conseguir entender como que eu vou usar SMS hoje. Eu vou usar só na newsletter? Eu vou usar em fluxo pronto? Qual fluxo pronto? Pensando aí na sua base, como que ela foi aquecida, como que ela foi trabalhada nesses últimos meses, o que eu posso fazer de diferente para as próximas datas. Então, entre em contato com a gente se você precisar dessa mãozinha, exato, a gente está aqui. empurrãozinho. A gente está aqui para auxiliar vocês. E eu acho que deixei aqui um espaço para perguntas, mas o pessoal acho que não ficou com muitas dúvidas hoje, porque, particularmente, eu acho que a gente fez um trabalho muito bem feito aqui hoje. Conseguimos separar importante de verdade e tirar esse manto da dúvida do SMS em 2005, ano da tecnologia, e o povo falando de SMS. Sim, gente, SMS é extremamente valioso, tá? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida e tá vendo no nosso canal do YouTube, na nossa gravação, deixa um comentário aqui embaixo, que o nosso time vai estar todo disponível para responder vocês. E se vocês precisarem de algo que não está incluso aqui nesse papo, tanto eu quanto a Sá estamos totalmente disponível. Pode chegar para a gente também e vir essas dúvidas. Beleza? Para quem ficou até o final e tem total interesse em participar da mentoria com a nossa ferramenta de SMS, ou até mesmo quer agendar uma demonstração e entender o que a iDrone pode fazer por completo na sua loja virtual, só escanear o nosso QR Code e já vir diretamente para uma demonstração com um dos nossos especialistas de conta, que vai entender o cenário da sua loja, vai ver quais são os gaps que a gente consegue te ajudar e vai fazer com que a sua loja efetivamente se torne uma máquina de vendas. Eu acho que é isso. Bora ativar, pessoal. Bora ativar. Foi um prazer. Obrigada. Esperamos vocês no próximo. Tchau, tchau.